E aí pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro 8 do Juan Page. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro 8, com esse título no mínimo curioso, né? Eu acho que já dá pra gente ficar instigado pra saber por que o número 8. E esse é um livro nacional, o autor entrou em contato comigo pra que eu fizesse a leitura e viesse aqui no canal contar pra vocês então as minhas impressões. E hoje eu estou aqui pra dizer pra vocês que eu fiquei ligeiramente apaixonada pela história. Sinceramente, foi muito mais do que eu imaginava. Pelo que o autor já tinha contado, assim, da sinopse e tal, que tem uma sinopse aqui atrás também, eu já tinha ficado um pouquinho instigada, porque aqui ele vai reunir alguns personagens com vidas completamente diferentes, assim, realmente muito diferentes, e ele vai juntar esses personagens por conta de uma ocasião X, de um fato, assim, muito também diferente, e vai fazer com que esses personagens se relacionem e façam grande diferença nas vidas uns dos outros. Então, só de ouvir essa sinopse, assim, quando ele estava me contando a respeito do livro, eu já fiquei bem curiosa, e quando eu fui ler um pouquinho a respeito, né, e comecei a ler o livro mesmo, eu gostei pra caramba da narrativa também, que é um ponto-chave na história, assim. Realmente é uma coisa que faz super diferença. O narrador, desde o começo, desde a primeira página, já começa a chamar a ele próprio de fajuto, sabe? Ele já começa dizendo pra gente que não é pra confiar em tudo que ele fala, que ele não sabe exatamente tudo que se passa na cabeça desses personagens, tá? Ele sabe pelo que ele vê, porque ele viu todos esses eventos acontecendo, mas que ele não sabe exatamente, assim, 100% o que se passava na cabeça desses personagens. O que já instiga também a nossa curiosidade, né? E aí ele abre o livro, então, contando um pouquinho sobre cada um desses personagens, a sua vida, como que foi a sua trajetória até o ponto X aqui da história. Ele vai falar um pouquinho sobre o que as outras pessoas também ao redor acham desses personagens. Essa forma de narrativa, pra mim, já foi algo que me prendeu desde a primeira página, sério. Quando eu comecei a ler, eu já comecei a achar, assim, super interessante. Então é por isso que eu queria muito compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha experiência lendo esse livro, pra que de repente vocês se instiguem também a fazer essa leitura. Especialmente porque esse livro tá na Amazon e tá no Kindle Unlimited. E eu vou deixar todas as informações aqui no box de descrições, de link pra compra e tal, porque eu acho que vale super a pena dar uma chance pra essa leitura. E o livro começa apresentando pra gente esses 5 personagens principais. Eu tô aqui com o livro aberto porque eu vou ler com os sobrenomes pra vocês, né? Nós temos o Laurindo Campos, a Maria das Dores da Silva, que também é chamada de Dasdo, a Alice Weber, ou Weber, não sei como pronunciar esse sobrenome, a Valéria Menezes e a Lívia Campos. Então nós temos esses 5 personagens principais aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho da história deles no prólogo, um pouquinho também do passado deles, assim, não da vida inteira, mas um bom recorte mesmo da vida deles, pra que a gente entenda um pouquinho mais esses personagens, as suas motivações, e depois a gente vai entrar mesmo na história, onde a gente vai ter esse encontro desses personagens, por conta de uma ocasião X, que eu não posso falar muito dessa história nessa resenha, porque já é um livro curtinho, né? Ele tem 200 páginas, 210 páginas, então eu prefiro nem entrar em muitos detalhes, sabe? Mas vai acontecer uma ocasião X, assim, trágica, onde eles vão se encontrar, vão se reunir ali por coincidências mesmo da vida, sabe? Eles vão estar interligados e vão acabar fazendo uma grande diferença na vida um dos outros, como eu falei, né? Porque eles têm algo a contribuir, sabe? Algo que falta em um, tem no outro, então eles vão conseguir se complementar e ser muito mais felizes e completos do que antes, né? Do que antes de se encontrarem. Então é uma história muito bonita e a história também traz alguns personagens secundários que são muito bem trabalhados também, sabe? Eles são muito reais. Eu acho que o que eu gostei mais no livro todo foram os personagens, né? O enredo chega a ser uma coisa até banal, na verdade, apesar das coincidências um pouco diferentes, assim, inusitadas, ainda assim, o enredo em si, o que acontece com os personagens, é uma coisa muito do cotidiano, sabe? São aquelas tragédias da vida, né? De violência doméstica, situações, assim, de término de relacionamento, de não conseguir se relacionar com os outros. Então, são problemas, digamos assim, alguns muito sérios, né, até, da vida cotidiana. Mas, ainda assim, a forma como o autor vai entrar nesses pormenores da vida dos personagens é muito gostosa, sabe? A forma de contar a história, e os personagens são tão reais e tão vivos que você sente como se você conhecesse eles mesmo. Então o que eu mais gostei da história foi isso. Agora, o que eu menos gostei, pra dizer pra vocês, assim, que o livro não é perfeito, que nenhum livro é perfeito nesse mundo, a gente sempre vai encontrar coisinhas aqui e ali que a gente não gosta, né? Então eu acho que o final deixou um pouco a desejar em algumas coisas, em alguns quesitos, mas eu não vou entrar em detalhes pra não estragar a surpresa
da história pra vocês. Tem o significado do numeral 8 aqui no título do livro, né, na capa. Eu acho que é algo mais curioso e interessante do que impactante na história, assim, não é nada que faz tanta diferença na história, sabe? Como eu esperava até que fosse, confesso que eu tinha algumas expectativas de algo mais misterioso, não era tanto assim, mas eu gostei muito mais, como eu falei pra vocês, da narrativa, dos personagens. Então se você gosta de histórias mais realistas, pé no chão, que falam sobre o cotidiano, sobre coisas importantes, mas coisas que nós passamos no nosso dia a dia mesmo, eu acho que vocês vão gostar muito dessa história. Tem bastante diversidade, assim, de raça, de gênero, de crença, de classe social. Então uma história que traz muita coisa pra enriquecer mesmo o leitor. Eu gostei muito da história, sério, assim, muito desses aspectos mais humanos mesmo, como eu falei pra vocês. Então acho que se vocês gostam de histórias realistas, cotidianas, eu acho que vocês vão gostar muito dessa história. Vale super a pena dar uma olhadinha, baixar pro Kindle Unlimited. Fica a minha dica então de livro nacional aí, que faz tempo que eu não vim aqui indicar um livro nacional contemporâneo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que vai ajudar muito na divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.